E outro caso que o jornalismo da TV Atalaia segue acompanhando de perto é o da morte de Henrique José de Andrade Matos. O jovem foi morto e esquartejado no último fim de semana. Com exclusividade, o motorista de aplicativo que aceitou a corrida solicitada no dia do crime falou com a nossa equipe e deu detalhes do diálogo com o suspeito e de como as coisas aconteceram até a chegada da polícia. O homem teve papel fundamental para a prisão do suspeito. Com exclusividade, nós vamos ouvir detalhes de um crime macabro. Crime esse ocorrido em Aracaju, no bairro Farolândia, em Aracaju. Um crime macabro que acontece em Sergipe e um motorista de aplicativo e seu pai, um policial civil que estava de folga, são as peças fundamentais para que a polícia pudesse pegar, prender o principal suspeito. O homem conhecido como Ícaro Ribeiro, de 22 anos. O suspeito que tramou, arquitetou um crime, segundo uma testemunha que vai conversar comigo. O homem de prenome Ícaro teria assassinado Henrique José, um amigo de infância que dividia um apartamento no bairro Farolândia, em Aracaju. Detalhe, o Ícaro, segundo informações de uma fonte, é que o Ícaro teria tramado tudo e chamado um motorista de aplicativo para transportar o corpo ou os restos mortais da vítima. Crime esse ocorrido no dia 17 de dezembro deste ano, no último final de semana. E foi o motorista de aplicativo que descobriu toda a farsa e convidou o pai, que é um policial que estava de folga, para dar voz de prisão ao principal suspeito, que teria assassinado o amigo e esquartejado o corpo. O motorista, que prefere não ter o seu nome revelado, vai nos trazer agora mais detalhes com exclusividade. O senhor teve acesso ao principal suspeito. Como o senhor chegou ao condomínio, chegou ao apartamento e a pessoa que teria convidado o senhor para fazer o transporte de passageiros ou de mercadorias? Como tudo isso aconteceu? Então, eu recebi um chamado no aplicativo, numa corrida na Farolândia, com destino à Praia do Mosqueiro. E quando eu cheguei nesse condomínio, fiquei na frente do condomínio esperando o passageiro, até que o Ícaro, que até o momento ele tinha se identificado como Henrique, que era o nome que foi chamado o aplicativo, aí ele apareceu e pediu para que eu pudesse entrar no condomínio para pegar algumas bagagens que estavam um pouco pesadas. Então eu fui até o condomínio, ele mostrou a garagem, eu coloquei a garagem, o carro de ré na garagem, abri a mala. Ele parecia um cara tranquilo, simpático. Eu fui ajudar ele, como ele falou que tinha bagagem pesada. E o corpo estava já do lado de fora do apartamento, estava em cima do banco do condomínio, da entrada do bloco dele. E eu fui ajudar ele. Quando eu fui pegar, ele não deixou pegar. Ele pediu para que pegasse sozinho, que ele aguentava e tal. Então eu desconfiei. Uma pessoa que disse que vai pegar algo pesado e não querer uma ajuda, eu observei e estava tudo enrolado num lençol, bem enroladinho. E parecia dar uma sensação assim de um corpo. Eu fiquei prestando atenção, pensei, não é possível. Ele pegou, colocou na mala. Quando ele colocou na mala do meu carro, e eu fui tentar ajudar a ajeitar na mala do meu carro, ele não deixou encostar e pediu para que eu fechasse a mala. De imediato eu não fechei, porque eu comecei a desconfiar. Até pensei que poderia ser algum animal morto que ele queria enterrar lá na praia. Então deixei aberto. Como ele viu que eu estava prestando muita atenção, ele me convidou para que eu subisse no apartamento dele e ajudasse a ele pegar algumas coisas que estavam lá em cima. Eu acompanhei ele e antes de adentrar no bloco, eu voltei. Eu disse, rapaz, vou subir não. Aí ele subiu. Quando ele viu que eu não estava subindo, ele voltou desesperado com uma sacola preta, que eu creio que tinha sido as partes inferiores que ele cortou do rapaz. E gritou para colocar na mala também, porque eu já estava chegando próximo à mala para ver que objeto era aquele lá. Quando ele chegou, colocou, eu fui tentar ajudar de novo, ele não deixou. Foi aí que eu percebi que tinha coisa errada. Começou a minar sangue num lençol, começou a melar de sangue.
E aí eu me afastei um pouco dele, observei ele e eu vi ele melado de sangue e algumas marcas como se fosse arranhão, mas era sangue, o sangue que ele estava pegando no lençol para colocar o corpo no carro. Então eu perguntei a ele: rapaz, você fez coisa errada, não foi, cara? Fala a verdade, o que foi que você fez? Isso aí é coisa errada. Ele negando, dizendo que era objetos, que queria viajar, que era bugigangas, que eu prosseguisse a viagem, que não tinha nada de errado. E eu falei que não ia prosseguir viagem, que tinha coisa errada. Foi aí que eu topei. Quando eu topei, eu senti que era uma costa de uma pessoa. E eu falei: isso aqui é um corpo, cara, não faz isso não. Afastado dele, claro, eu queria ficar perto dele. E eu falei que não ia prosseguir viagem, que eu ia cancelar a corrida. Aí ele pediu para que eu pudesse prosseguir com ele, e eu disse que não. Então eu pedi para ele tirar o suposto bugiganga que ele falou que estava na mala do meu carro. Pedi para ele retirar, que eu ia cancelar a corrida. Aí foi daí que ele tirou, colocou novamente lá no... creio que tinha sido colocado no banco. Entrei no meu carro, saí do condomínio e liguei para o meu pai, que é policial civil, e informei a ele que... Eu liguei para ele: pai, peguei uma corrida aqui agora e parece que o passageiro queria colocar um corpo dentro do meu carro. Como a gente mora na proximidade ali, meu pai perguntou onde eu estava, falei que estava no condomínio, em frente ali o G. Barbosa. Ele falou que ia segurar lá, que ele ia lá, que ele ia vir realmente fazer a prisão, efetuar a prisão. Então eu cheguei na portaria, perguntei ao porteiro se o Ícaro, né, que ele tinha se identificado para mim como Henrique. Perguntei se o Henrique morava com mais alguém no apartamento. Ele informou que não sabia, porém ele aparecia com uma namorada que era magrinha. Foi daí que eu suspeitei que seria a namorada dele. Que como o corpo era pequeno, deu na mala do meu carro, eu achei que era a namorada dele. Aí eu pedi para chamar a polícia. Nesse meio termo que eu falei com o porteiro, falei com o meu pai, outro motorista do aplicativo se aproximou e queria entrar no apartamento para poder pegar o Henrique no apartamento, tal, o bloco tal. E eu falei para o motorista do aplicativo não entrar, que a coisa era mais complicada do que a gente imaginava. Nesse momento ele veio correndo, desesperado, para poder pedir o porteiro que liberasse a entrada do motorista, e eu barrei ele. Eu falei: olha, aqui você não vai sair não, cara. Aí foi nessa hora que ele ficou desesperado, voltou pro apartamento correndo. Creio eu que foi nessa hora que ele pegou o corpo e jogou na lateral do apartamento, e a parte do braço, das pernas, ele jogou lá na casa de máquina, no apartamento, e subiu no apartamento dele e ficou lá trancado. Foi aí que meu pai chegou, a gente foi até o corpo, verificamos que era um corpo do sexo masculino, e meu pai ligou para o delegado, o responsável por ele da 8ª, e pediu reforço, pediu ajuda, ligou para a polícia militar. Quando a polícia militar chegou, foi que aí a gente subiu num apartamento para efetuar a prisão, porque até então ele estava só e não sabia o que é que podia acontecer lá. Gente, que história macabra. Isso dá um roteiro de filme, mas de filme de terror. Olha como as coisas acontecem, né? Da forma como a gente imagina que Deus coloca as pessoas no local certo e na hora certa. Porque imagine como esse rapaz, esse motorista de aplicativo, ele foi observador. E como ele foi fundamental quando a gente começou aqui a chamar a entrevista dele, para elucidar esse crime, para que esse crime não ficasse impune. Olha, parabéns para ele, parabéns também pela coragem de ter percebido que tinha algo de errado e de ter denunciado. Olha, é uma história que chega a arrepiar e embrulhar o estômago da gente, mas que bom que rapidamente esse suspeito foi preso e o caso já está sendo investigado, e que eu espero que a justiça seja feita para pelo menos a família da vítima poder ter um pouquinho de sossego nesse sentido, porque a falta do Henrique, a forma como o Henrique foi morto, isso são marcas que jamais serão esquecidas.